este samba quente que é muito legal. É surto pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Eu bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso pra... Estamos vendo imagens de contatores auxiliares e contatores trifásicos. E a primeira pergunta que nos surge é: qual a diferença entre um contator trifásico e um contator auxiliar? Lembram-se que nos vídeos anteriores verificamos que o contator auxiliar não seria capaz de fazer funcionar um motor elétrico trifásico? A função de ligar um motor elétrico trifásico é para o contator trifásico. Também lembram-se que o contator auxiliar tinha a bobina com os bornes A1 e A2? Notem o contator trifásico, que neste quesito é exatamente igual ao contator auxiliar. Os bornes A1 e A2 no contator trifásico fazem a mesma função que fazem no contator auxiliar. Lembram-se de que o contator auxiliar tinha contatos auxiliares? Os contatos auxiliares do contator trifásico também destinam-se a fazer exatamente o que fazem no contator auxiliar. A diferença aqui é que esse contator trifásico tem apenas 2 contatos auxiliares. E é até bom para que possamos nos lembrar de que algo que considerei comum era um contator auxiliar com 2 contatos abertos e 2 fechados. Mas neste caso aqui mostrado, nós temos só 2 contatos auxiliares e não 4. Porém, o contator trifásico tem algo que o contator auxiliar não tem. O que é? Vejam a próxima foto. Precisamos discernir bem que contatos auxiliares são apenas os que estão em primeiro plano nesta foto, pois os que são indicados mais abaixo com linhas brancas são para outra finalidade. Vejam que o contator trifásico tem mais 3 contatos, os quais os contatores auxiliares não têm. As 3 linhas brancas de cada lado estão indicando para nós onde eles exatamente estão. Precisamos lembrar que 3 bornes na entrada e 3 bornes na saída significam apenas 3 contatos e não 6. Também precisamos aprender que esses 3 contatos não são chamados de contatos auxiliares, eles são chamados de contatos de potência. Se os contatos auxiliares do contator trifásico e também a bobina do contator trifásico têm a mesma função nos 2 modelos de contatores, então precisamos saber apenas a função dos contatos de potência. Para que servem eles? O lado esquerdo está significando a entrada dos 3 contatos de potência e do lado direito a saída. E nós estamos percebendo que os 3 contatos de potência do contator trifásico recebem as 3 fases da rede. Então saibamos o seguinte: os contatos de potência do contator trifásico são sempre 3 e sempre receberão os 3 cabos elétricos da rede. Esses 3 cabos elétricos sairão dos contatos trifásicos e irão em direção ao motor elétrico trifásico. Lembram-se de que o contator auxiliar não seria usado para a ligação de motores trifásicos? Mas o contator trifásico é exatamente para uso com motores elétricos trifásicos. Então olhem de novo esse conjunto e tentem responder: qual a relação que existe entre a bobina, contatos auxiliares e contatos de potência? A relação entre bobina e contatos auxiliares continua igual. Lembram-se? Quando você energiza a bobina, através dos bornes A1 e A2, os contatos auxiliares mudam de posição. Os contatos de potência também sofrem a mesma ação da bobina. Toda vez que a bobina é energizada, os contatos de potência se fecham e vão permitir que a energia passe por eles. Precisamos nos lembrar de que contatos abertos são aqueles em que a energia elétrica não passará para os bornes de saída.
Os contatos de potência vêm de fábrica normalmente abertos, ou seja, eles só deixam a energia elétrica passar pelos 3 cabos quando a bobina for energizada. E não existe nenhuma relação entre os contatos auxiliares e os contatos de potência. Esse contator trifásico de nosso exemplo poderia ser usado da seguinte forma. Percebam que enquanto nós estamos com a bobina desligada, o mesmo que A1 e A2 desligados, nós temos a primeira lâmpada desligada, a segunda lâmpada ligada e o motor desligado. Também precisamos nos lembrar de que um contato fechado deixa passar energia, mesmo sem acionamento da bobina. É por isso que uma das lâmpadas estão acesas. Quando acionamos a bobina, então a primeira lâmpada se acende, a segunda se apaga e o motor começa a funcionar. Essa é uma das mais comuns aplicações de um contator trifásico na indústria. É quando usam-se lâmpadas para indicar quando um motor está funcionando ou não. E isso não é lógico mesmo? Nós podemos perceber que a lâmpada 1 só irá ligar quando o motor também estiver ligado. Pense o seguinte, imagine que você é o dono de uma fábrica e lá de sua sala, num bom ar-condicionado, você consegue enxergar as 2 lâmpadas. O contator e o motor estarão lá no meio da fábrica, bem na área de produção, onde o calor está intenso. De sua sala, basta você ver se a lâmpada número 1 está acesa ou não, e isso indicará para você se o seu motor está ligado ou não, ou seja, se a sua produção está sendo feita ou não, e saberá se o seu funcionário está trabalhando ou não. Também não esqueça do seguinte. Com os contatos de potência, acontece o mesmo que acontece com os contatos auxiliares. Eles fecham-se e abrem-se. Só não coloquei no desenho para que não desse a impressão de que os 3 cabos elétricos de potência se cruzam com os cabos dos contatos auxiliares. Embora eles passem todos pelo contator, esses cabos elétricos não têm nada a ver uns com os outros. Não podemos deixar de perceber que o neutro sempre vai direto para cada um dos equipamentos que temos. Percebo que tanto as 2 lâmpadas como o contator recebem o neutro direto para eles. Apenas o motor elétrico que não, mas é porque é um equipamento que só tem a ver com a linha trifásica. Esse é o tamanho original do contator trifásico que usamos com frequência aqui nesse vídeo. Também encontraremos contatores trifásicos de outros tamanhos. Encontraremos 120 por 120 por 80 milímetros ou até maiores, como 190 por 190 por 160 milímetros ou um pouco maiores ainda.